Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Ótimo. Esperar mais um minutinho, pessoal, entrar para a gente começar. Hoje a gente vai dar continuidade na correção do Demonstre os Seus Conhecimentos. Vocês terminaram? Que eu pedi para vocês terminarem a página 120, 121? Sim, Pro. Vamos corrigir também a tarefa 42. Pro, É só eu correção. terminei. Oi? Desculpa, não entendi. Eu fiz. Ótimo. Hoje a gente vai fazer a correção. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Eu comentei com vocês sobre a 10ª semana não ter prova, mas não é desse bimestre, tá? É do 4º bimestre. Na hora que eu vi lá, eu achei que era do 3º, mas é do 4º bimestre que não vai ter prova na 10ª semana, viu? Semana que vem é prova normal. Entendido? Retificando aí o meu recado. Então, é na 10ª semana do 4º bimestre só que não vai ter prova. A semana que vem tem prova normal. Entendido? Só estou retificando aí que eu tinha entendido o recado lá errado. Tá bom? Então, só relembrando, tem alguns alunos ainda que estão me devendo a semana 7 e 8 e 9. Essa semana nós estamos na semana 9. Tem aluno me devendo a semana 7 e 8 ainda. Então, alunos que não me enviou ainda as atividades da semana 7 e 8, envia para eu poder pôr a nota de vocês na planilha e semana que vem fechar a nota de vocês, tá? A terceira média. Depois eu vou lá no Moodle, lá no Sistema Galileu e fazer a média do bimestre de vocês, com essas 3 médias da semana, certo? Olha, eu vou fazer hoje a semana 8. Tá. É que tem gente ainda que tá devendo a semana 7. Por isso que eu tô pedindo. Não deixem acumular, não, porque senão semana que vem é a nossa última semana do bimestre e aí fica tudo atrasado e eu não consigo fechar a média de vocês. Tá? Quem ainda não fez e já esqueceu o conteúdo, dá uma assistida nas nossas lives anteriores, que aí ajuda bastante, tá bom? Então, vamos começar? Peguem, então, a apostila de vocês na página 120, que a gente vai dar continuidade na correção onde nós paramos. Aqui. Ué. Tá diferente?
Pronto. Achei. Todo mundo consegue visualizar a tela? Nós paramos no exercício 5 aqui da Joaninha, não foi isso? Na aula passada? Foi. Aí você Foi, precisa né? fazer a partir do 6. Isso. Então, vamos lá. A questão 6 aqui, então. Vamos começar aqui. Vou pegar um pincelzinho. Bom, a questão 6, se eu não me engano, está na prova dessa semana. Fala assim, ó, para fazer a armação de um cubo, foram gastos 96 centímetros de arame. Ele quer saber qual o comprimento de cada aresta. Então, primeira coisa, o que a gente precisa saber aqui nesse exercício? Quantas arestas tem um cubo, certo? Nós já temos um cubo aqui, ó, que é essa figura da Joaninha. Então, a aresta nada mais é do que esse segmento que une quem? Que une as faces aqui laterais, a união das faces, das nossas faces aqui, são as arestas, certo? Então, são os segmentos. Os pontinhos, lembrando, são os vértices, certo? Então, nesse caso, nós temos 4 arestas na base de cima, 4 arestas na base de baixo e 4 arestas nas bases laterais. Então, nós temos 12 arestas. Se ele usou 96 centímetros de arames para fazer a estrutura desse cubo aqui, eu preciso fazer o quê? Pegar esses 96 centímetros e dividir por 12. Fazendo essa divisão aí, ó, quem ainda não sabe fazer divisão, vamos fazer aqui do ladinho, ó. Vamos lá, 96 dividido por 12. Vou pegar lá 8 vezes 12 dá 96. Para 96, zerei a minha conta aqui, certo? Ou seja, vai dar 8 centímetros para cada aresta. Como a unidade de medida é centímetros, então cada aresta terá 8 centímetros. Tudo bem? Deu para entender aqui? Então, quando eu pedir para vocês fazerem um exercício onde ele dá a metragem, primeiro passo é descobrir quantas arestas você tem. Se ele pede o tamanho da aresta, primeiro você descobre quantas arestas tem, depois faz a divisão. Tudo bem? Acertaram esse aqui? Pessoal, falem comigo. Sim. Vamos lá. Próxima. Qual o menor número de faces que pode ter um prisma ou uma pirâmide? Então, vamos pensar no prisma. Vamos voltar. Ó, uma pirâmide nós já temos aqui do lado, certo? Ó, na questão 4 nós temos uma pirâmide. Quantas faces tem essa pirâmide aqui, incluindo as laterais e a base? Olhando aqui essa figura, ó. 4, né? Por quê? Porque nós temos uma base triangular. Se nós temos aqui uma base triangular, nós temos 3 faces nas laterais, certo? E mais a base embaixo, então nós temos 4 na pirâmide, certo? Agora, quando nós falamos de um prisma, vamos voltar lá em cima na aula anterior, ó. Quando a gente fala em prisma. Qual é o prisma que nós temos aqui, ó, que tem menor número de faces? Lembrando que prismas aqui nós temos o A, o E, o D e o B, certo? Qual deles aqui nós temos menor número de faces? O D, O D. E são quantas faces, ó? Lembrando, se ele é triangular, ó, ele tem 3 faces laterais, mais a face de cima e mais a face de baixo. Então, aqui nós vamos ter 5 faces, certo? Se nós temos 5 faces, o menor, né? Porque ele quer saber, ó, o menor número de faces que pode ter um prisma. Então, são 5 faces, ó. Certo? Eu acho que, se eu não me engano, essa daqui também é uma questãozinha de prova essa semana. Fala do prisma, certo? Tudo bem? Esse aqui deu para entender? Ele quer saber menor número de faces possíveis de um prisma. Eu poderia ter perguntado maior, mas aí nós não ia conseguir, porque posso ter milhares de faces aí num prisma, certo? Então, como ele quer saber o menor, eu pego lá a que tem menor face. Tudo bem? Daqueles que nós vimos.
Vamos lá. Determine o número de faces de um sólido que possui 10 arestas e 6 vértices. Aqui nós vamos usar a relação de Euler. Vamos voltar lá em cima, ó, que a gente viu na aula passada. Aqui nós temos a fórmula de Euler. Tá vendo? Que a gente leu a aula passada. Pego o número de vértices mais o número de faces, tiro o número de arestas e isso tem que ser igual a 2. Então, nós vamos usar essa formulinha no exercício para resolver, ó. Então, pego lá o número de vértices menos a aresta mais as faces igual a 2. Se eu sei que arestas eu tenho 10 e vértices são 6, é só eu substituir, olha lá, ó. Pego lá, ó, 6 do vértices menos 10 da arestas. Eu quero saber o número de faces, então faces continua aqui. Tudo isso vai ser igual a 2, certo? Fazendo a diferença aqui, eu vou ter, devo 10, pago 6, continuo devendo 4, certo? Mais o número de faces é igual a 2. Como eu quero saber o número de faces, vou deixar ela sozinha aqui no primeiro membro. E o 4, que era positivo, eu vou jogar ele lá para o segundo membro com o sinal oposto. Se ele era negativo, ele vem para o segundo membro positivo, certo? Então, ficou o número de faces, 2 mais 4, 6. Então, eu já sei que a figura que tem 10 arestas e 6 vértices vai ter 6 faces. Que figura que tem 6 faces? Quem sabe me dizer? Alguém sabe o nome da figura que tem 6 faces? Cubo. Um cubo. Que mais? Um prisma quadrangular, um paralelepípedo, né? Temos várias figuras aí que tem 6 faces, certo? Então, vamos para a questãozinha 9 agora. Todo mundo entendeu aqui como faz essa continha? Pessoal? Alguém com dúvida? Tiago? Não, entendi. Tá. Vamos lá. Observe os sólidos e responda. Que figura que é essa daqui? A gente falou na aula passada. Como é que ela chama? Olha a base dela. Triângulo. Não. Aqui, ó. Essa figura em azul. Oi? Pirâmide hexagonal. Isso, muito bem. Muito bem, isso mesmo. Pirâmide hexagonal, porque nós temos aqui na base um hexágono. Muito bem. Qual é o polígono que forma as faces faces laterais dessa pirâmide? Ó, então, eu quero saber o nome dessa figura aqui, ó, da figura lateral, ó, essa que eu tô colocando em azul, ó. Triângulo. Que polígono que é esse? Isso, triângulos. Então, nas faces delas, nós vamos ter os triângulos. Agora, ele quer saber quantas faces tem essa pirâmide e quantos vértices e quantas arestas. Então, vamos lá, começando pelas faces. Faces é onde eu consigo tocar em volta. Se ela é uma pirâmide hexagonal, ela tem 6 nas laterais e mais uma na base. Então, nós vamos ter 7 faces, certo? Número de vértices. Vértices são os pontinhos aqui onde ligam-se as arestas, certo? Então, nós vamos ter 6 na base e mais uma aqui na pontinha dela. Então, nós vamos ter 7 vértices. Arestas são o segmento que une aqui essas faces, certo? Se são os segmentos, ó, na base eu vou ter 6, mais 6 que desce aqui da minha ponta da pirâmide até a base, nós vamos ter 6 com 6, 12 arestas, certo? Tudo bem? Vocês estão ainda com dificuldade nessa questão do face, vértices ou arestas? Alguém está com dúvida com relação a isso? Não. Não? Então, vamos para o próximo. Qual é o polígono da base da pirâmide? Como nós já falamos, se ela é uma pirâmide hexagonal, nós temos um hexágono aqui na base, certo? Oi, Pro. Oi. Você já fez a chamada? Ainda não, Pedro. É porque eu entrei agora porque meu computador demorou pra ligar, aí eu entrei agora, tá?
Tá. Ainda não fiz, não. Então, qual que é o nome da Página vocês pirâmide? Na letra D, página 121. Qual que é o nome da pirâmide aí, então, mesmo? Hexagonal. Pirâmide Isso. hexagonal. Pode ser pirâmide de base hexagonal ou pirâmide hexagonal, não tem problema. Os dois tá certo. Aqui ele quer saber, ó, verifique a relação de Euler na pirâmide. Então, ele está pedindo para usar essa pirâmide, o número de faces, vértices e arestas dessa pirâmide para ver se é verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. Substituindo aí, nós vamos ter vértices, né? Começa pelo vértice. Quantos vértices nós temos? Ó, 7. Menos o número de arestas. Quantas arestas nós encontramos? Ó, 12. Menos 12, mais o número de faces. Nós encontramos que temos 7 faces, certo? E tudo isso tem que ser igual a 2. Oi, bem. Tudo bem ter feito 7 mais 7 menos 12? Sim, tudo. Ó, soma o que você tem, dá 14, certo? Igual você fez, ó. 14 menos 12 dá 2. Isso significa que é verdadeiro, certo? Por que que é verdadeiro? Ó, porque aqui eu tenho 2 e 2 é igual a 2, certo? Então, portanto, vale a relação de Euler aqui. Pessoal, dúvida nesse exercício aqui ou não? Não. Agora vamos lá. Pera pra eu rapidinho. Espero. Verifique a relação de Euler para o cubo mágico. Então, primeira coisa que vocês vão ter que descobrir aí é quantas faces tem o cubo, quantas arestas e quantos vértices. Pronto. Então, vamos lá. Quantos vértices nós temos aqui no cubo? Já vamos colocar aqui do ladinho, ó. Quantos vértices nós temos? Lembrando que vértices são as pontinhas onde une os segmentos de arestas. Nós temos 4 em cima, 4 embaixo, certo? 12. 8. Ah, esqueci. Vértices é 8, ó. Nós temos 4 em cima e 4 embaixo. Agora nós vamos ver as arestas. Arestas são esses segmentos aqui, ó, que une as minhas faces. Então, eu vou ter 4 em cima, 4 embaixo e 4 nas laterais descendo. Aqui sim nós vamos ter 12 arestas, ó. E o que tá faltando aqui? Eu tinha Número de confundido com faces. o outro. Ah, tá. Número de faces onde a gente consegue tocar. Como ele tem 4 lados, eu vou ter, ó, 4 faces laterais, uma em cima e uma embaixo. Portanto, nós vamos ter 6 faces. Agora que nós já encontramos o número de vértices, de arestas e de faces, é só jogar na formulinha de Euler aqui, ó. Então, vamos lá. Pegando o número de vértices, que é 8, menos o número de arestas, que é 12, mais o número de faces, que é 6, isso tudo tem que ser igual a 2 na fórmula, certo? Então, vamos lá, ó. 8 mais 6 dá 14. 14 menos 12 é igual a 2. Ou seja, aqui, ó, fazendo a diferença dá 2. 2 é igual a 2. Portanto, é verdadeira a relação aí, certo? Outra questãozinha de prova essa semana, ó, questãozinha 11. Vamos lá, ó. Observe os sólidos e considere os valores da tabela para cada polígono que compõe os sólidos. Vocês fizeram esse aqui? Por esse eu não entendi. Então, vamos lá que eu já vou explicar, ó. Então, primeira coisa, o triângulo. Então, ó, o triângulo vale 15 pontos. O quadrilátero, uma figura de 4 lados, vale 22 pontos. Um pentágono, que é aqui, ó, a base desse prisma, vale 25. E o hexágono, que é uma figura de 6 lados, que nesse caso nós não vamos usar, porque nós não temos um hexágono aqui, vale 30, certo? Ele quer que ache o valor da pirâmide de acordo com a quantidade de faces. Então, vamos lá. A pirâmide é essa segunda figura aqui, certo? Que tem a pontinha.
Quantas faces de laterais ela tem aqui? Laterais, do lado. 4. 4. Que figura que é essa aqui da lateral dela? Que figura aqui? Triângulo. Quanto que vale o triângulo? 15. 15. Então, eu vou fazer 4 vezes 15, porque eu tenho 4 lados valendo 15 aí, certo? 4 vezes 15 dá 60. Tudo bem? Tá faltando o que eu calcular? Tá faltando a minha base. A minha base é o quê? Quadrado. Um quadrado. E quanto que vale um quadrado? 22. 22. 22. Então, é só somar aí 60 mais 22. 60 mais 22 dá quanto? Dá 82. 82. Então, a soma da pirâmide é 82. Certo? Tá faltando eu calcular quem agora, ó? Tá faltando eu calcular o prisma. Então, aqui na letra A, ó, na letra A, somei lá o 22, que é a minha base quadrada, depois mais 4 vezes os lados, que é os meus 4 triângulos. Então, deu lá 22 mais 60, que deu 82. Todo mundo entendeu como é que faz esse aqui? Agora, vamos calcular esse aqui do ladinho, ó. Aqui eu tenho um pentágono. Quanto que vale o pentágono? 25. Só que eu tenho um pentágono na base de cima e na base de baixo, certo? Então, eu vou ter 2 vezes o valor de 25, certo? 2 vezes o valor de 25 mais... Que figura é essa na lateral dele, ó? É um Paralelepípedo. quadrado. É um retângulo. É um quadrilátero, é um retângulo quadrilátero, porque tem 4 lados, concorda? Como aqui eu não tenho retângulo, eu vou usar a medida do quadrilátero, que é uma figura de 4 lados. Tudo bem? Deu para entender? Então, eu vou usar o valor do quadrilátero. Mas ele tem quantos quadriláteros aqui nas laterais? 5. 5. Então, eu vou pegar 5 vezes 22. Então, vamos lá. 2 vezes 25 vai dar 50, certo? Mais, quanto que é 5 vezes 22? 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, dá 110, certo? 110. 110. 110 mais 50 vai dar quanto? 160. 160. 160. Então, a soma dessa pirâmide não, perdão, desse prisma pentagonal é 160, que é a soma de todos os lados. Olha lá, ó, 25 mais 5 vezes 52 vai dar 160. Tudo bem? Deu para entender agora, Lorena, que você estava com dúvida? Entendi, Pro. Ótimo. Mais alguém com dúvida nesse exercício aqui? Partiu tarefa, então? Fizeram a tarefa 42? Eu fiz, Pro. Ótimo. Então, vamos lá fazer a correção Eu dela. fiz. Vamos lá. Correção da tarefa 42. Vamos lá. Complete a tabela abaixo. Um cubo. Quantos números de lado ele tem na base? Então, vamos pensar no cubo. O cubo é essa figurinha que está do lado, ó. Então, quantos lados ele tem? Ó, tem 1, 2, 3, 4. 4. Eu já sei que ele vai ter 4 lados. Uma pirâmide. Uma pirâmide, ele está falando assim, ó, triangular. Se ele está falando triangular, é um triângulo na minha base. Então, o triângulo tem quantos lados? 3 lados, 3. certo? Cone tem lado? O cone não tem lado, né? O cone, ele é uma circunferência, é uma situação curva, então ele não tem lado. A esfera também. O cilindro também tem 2 circunferências como base. O paralelepípedo é esse aqui do lado, ó. Esse aqui é essa segunda figurinha amarela, ó. Então ele também vai ter 4 lados, ó. Certo? Então, agora nós vamos para o número de vértices. No cubo,
lembrando que vértices são os cantinhos, certo? Então, nós vamos ter 4 em cima e 4 embaixo. Então, nós vamos ter 8 vértices. Numa pirâmide, se ela é triangular, nós vamos ter 3 na base, mais a pontinha em cima. Então, nós vamos ter 4. O cone só tem a pontinha lá em cima, então ele só vai ter um vértice. A esfera, que é a nossa bola, o globo terrestre, não tem nenhum. O cilindro também, que é como se fosse um copo, né? Vamos pensar no copo, o copo também não tem vértice, certo? Já o paralelepípedo, que é essa segunda figura amarela aqui embaixo que a gente vê, ó, nós vamos ter também 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Então, nós vamos ter 8. Vamos lá, número de arestas. Arestas são os segmentos, ó. Então, nós temos 4 em cima, 4 embaixo e 4 aqui nas laterais. Então, nós vamos ter 12. Na pirâmide, como ela é triangular, nós vamos ter 3 na base e 3 que desce, lá da pontinha. Então, nós vamos ter 6. O cone não tem aresta, a esfera não tem aresta, o cilindro, que é o copo, não tem aresta, o paralelepípedo, igual ao cubo aqui, ó, 4 em cima, 4 embaixo e 4 que desce nas laterais, que vai dar 12, certo? Agora, números de faces. O meu cubo, ó, nós temos 4 nas laterais, uma em cima e uma embaixo, que dá 6. Já a pirâmide, como ela é triangular, eu vou ter 3 nas laterais e mais a base embaixo. Então, vai dar 4. O cone não tem, a esfera não tem. O cilindro vai ter as duas bases, que são quem? As minhas duas circunferências, a de cima e a de baixo, certo? E o paralelepípedo igual ao cubo, ó. Nós temos 4 nas laterais, um em cima e um embaixo, que dá 6. Aqui, um cubo é um quadrado, uma pirâmide triangular na base, nós vamos ter o triângulo. O cone não tem polígono, ele vai ser uma circunferência ou uma circunferência, né? Não posso nem dizer que é um círculo, porque ele é aberto. A esfera também é uma bola, não temos base. O cilindro, nós temos 2 circunferências na base, né? E o paralelepípedo vai formar a base aqui por esse retângulo, certo? Acertaram aí a tabelinha de vocês? Alguém ficou com dúvida? Dúvida, galerinha? Não, Pro. Não? Então, partiu. 2. Vamos lá. Cite 2 Não, características. Sora. Então, vamos ver a característica dos prismas. O que eles têm em comum, os prismas? Ó, eles têm 2 bases, né? Para ser prisma, tem que ter 2 bases. E faces laterais retangulares. Que é no caso... Vamos voltar lá, para eu mostrar isso para vocês. Aqui nós estamos na tarefa, né? Depois eu volto lá. Eu posso usar aqui do lado mesmo, ó, esses 2 aqui, ó. Isso aqui é um prisma, se eu puxar ele um pouquinho, um prisma quadrangular, certo? E aqui um prisma também quadrangular. Então, observem que as laterais dele, ó, vai ser sempre retangulares, vai ser sempre um quadrilátero, ó. Uma figura de 4 lados aqui nas laterais, certo? O mesmo acontece com o prisma pentagonal. O pentagonal ele vai ter 5 lados, porém cada lado dele também vai ser retângulo, certo? Então essas são as características. Ele sempre vai ter 2 bases, a de cima e a de baixo, e nas laterais vai ser formado por retângulos. Já as pirâmides, ela vai ter somente uma base, né? Porque a outra de cima é a pontinha. E as faces laterais tem que ser sempre triângulo para poder formar aquela pontinha lá em cima. Acertaram esse daqui ou não? Sim. Eu acertei. Ótimo. Então, vamos lá. Que característica deve ter um prisma retangular para ser considerado um cubo? Para ser considerado um cubo, a gente já sabe que todos os lados têm que ter a mesma medida, certo? Senão, ele vira o quê? Um paralelepípedo, ó. Já dá para a gente ver aqui do lado, ó. É preciso que tenha todos os lados de mesma medida, senão, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ser um paralelepípedo e não mais um cubo,
certo? Então, um prisma retangular deverá ter todas as faces quadradas. Tudo bem? Dê o nome do modelo de um sólido que tem a seguinte planificação. Então, olhando aqui essa planificação, ó, nós já vimos que a base dele aqui é triângulo, ó. Então, esse aqui eu já sei que vai ser um prisma triangular. Porque só de olhar a base, ó, se eu fechar ele, eu já sei que ele vai formar um prisma triangular. Por quê? Porque a minha base é um triângulo, certo? Tudo bem aqui? Sim. Então, vamos lá. Questão 5. Observe os desenhos e responda. Qual é a diferença entre um cubo e um paralelepípedo? A gente acabou de falar aqui do lado, né? Para ser um cubo, todas as faces têm que ser quadrada. Já o paralelepípedo tem as bases e as faces retangulares ou quadrada, certo? Então, a diferença de um para o outro é que o cubo tem que ter todas as faces quadradas de mesmo tamanho. Já o paralelepípedo, ele pode ter faces retangulares ou quadrada, certo? Escreva uma semelhança e uma diferença entre o cone e o cilindro. O que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram aí? Eu coloquei que um tem só um lado e o outro tem dois lados. Lados ou base? É base, falei errado. Vamos lá. Então, o que eles têm de semelhante? Ó, a base, que é circular, ó. Os dois têm base circular. Isso é uma semelhança entre os dois, ó. Ó, a base desse é circular e a base desse aqui é circular também, certo? O que é a diferença? O cone possui um vértice e o cilindro não possui nenhum, ó. Então, o cone, ele tem um vértice. Já o cilindro, ele não tem vértice. Ele só vai ter a base aqui, ó. As duas bases circular. Então, essa é a diferença deles, tá? Então, um tem vértice, o outro não. E a semelhança é que eles têm base circular. Tudo bem aqui? Nossa, tô apagando. Questãozinha 6, vamos lá. O que é a intersecção entre duas faces determina? Então, como eu disse, né? Já lá em cima, várias vezes, quando eu estava explicando os exercícios, as arestas são as uniões das faces, tá? Quando eu junto duas faces, vai me determinar o segmento aí que é chamado de aresta, certo? Então, a intersecção aí entre duas faces é a aresta. Em que uma pirâmide é diferente de um prisma? E aí, quem sabe me dizer essa? Prisma, nós temos duas bases. Pirâmide, a gente só tem uma base e uma pontinha lá em cima, que é o vértice dela, né? E as faces? O que a gente diferencia a face? Na pirâmide, ela é formada por triângulos. E o meu prisma, a gente falou que é formado por retângulos ou quadriláteros, né? Então, o que diferencia um do outro? É que a pirâmide tem uma base e o prisma tem duas. E nas faces laterais, as pirâmides são formadas por triângulos e os prismas são formados por retângulos. Tudo bem? Então, a diferença de uma e do outro é essa, certo? Agora aqui ele pede para desenhar um cilindro, uma esfera e um cone. Vocês desenharam aí? Se não desenharam, ó, vou dar um tempinho. Então, ó, o cilindro. Oi? Tá. Agora o restante, eu quero saber o restante da sala. Fizeram? Ó, então o cilindro ele tem duas bases retangulares. Esse eu não fiz. Então vamos lá, fazer agora. A esfera que é a nossa bola aqui, ó, ela não tem faces. E o cone, a base é circular e ele tem apenas um vértice aqui em cima.
certo? Então, vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Pessoal, ó, é o seguinte, semana que vem, como vocês já viram, a gente tá na última tarefa, certo? Então, vai ficar para a semana que vem na nossa apostila que ainda não foi feita, a revisão, tá? A revisão desse módulo. E aí, na segunda live da semana que vem, nós vamos fazer a correção das 2 atividades extras que ficaram aí, da semana 7 e 8 e da semana 9 e 10. Então, vai ficar as correções das atividades extras para a semana que vem, porque aí a gente já terminou a apostila, a gente vai ter mais tempo, certo? E também a revisão do tarefa-net do módulo, desse último módulo aí que a gente viu. Então, semana que vem vai ser bem light as nossas lives, tá? Última semaninha do bimestre, terminamos a apostila. E aí, a gente faz a correção junto lá das 2 atividades extras, tá bom? Nossa, Pro, e pensar que a gente já tá quase em outubro. A gente tá, acho que desde fevereiro de quarentena, eu acho. Desde março, né? É, desde março. 16 de março. Bastante tempo, né? Mas o ano que vem tudo vai voltar ao normal, se Tá Deus quase quiser. acabando o ano, né? Mais um bimestrezinho aí pela frente. Eu Tomara achando que ia durar não, senão 2, 3 semanas. Eu também pensei. Eu também pensei. Podemos partir para o 9, então, aqui? Vamos lá, ó. Cite 5 objetos que possuem a forma de uma esfera. E aí, o que vocês colocaram? Bola. bola Bola, de futebol. bola de futebol. Eu coloquei uma borracha que eu tenho uma borracha de bolinha. Então eu coloquei também. Tá. Quem mais colocou alguma coisa aí? Bolinha de gude, o que mais? Bolinha de ping-pong. Bola Bolinha de de basquete. ping-pong, bola de basquete, o que mais? O que mais? Alguém colocou mais alguma coisa? Uma laranja, Pro? Uma laranja, muito bem. Uma melancia, bem redondinha. Um limão. Já. Um limão. O que mais? Então, vamos ver o que ele dá aqui, ó. Ele colocou ó, bola de ping-pong, laranja, globo terrestre, bola de futebol, pérolas. Tem mais alguma coisa que a gente pode pôr aqui? Ervilha, né? Ervilha que a gente come, o que mais? O que a gente come que é redondinho assim? Azeitona. Maracujá. Maracujá, as frutas, né? Limão. É o limão. Mais alguma coisa? Melancia, melão. Isso, melão. Muito bem. Ó, então agora partiu para o 10. Observem o sólido. Que figura que é essa daqui mesmo? Que a gente já falou. Ela tem a base Hexagonal. pentagonal, essa daqui, né? Essa é pentagonal, 5 lados, ó. Então, esse aqui Nossa, é eu um sempre confundo. prisma pentagonal, certo? Vamos ver agora o que ele pede para responder, ó. Pentagonal é de Qual? 5, né? Isso. Qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma? A gente acabou de ver ali em cima que todos os prismas são formados pelas laterais com retângulo, certo? Ele quer saber quantas faces tem o prisma. Voltando na figura, faces, se eu tenho 5 nas laterais, uma em cima, uma embaixo, vai dar quanto? 7, né? Então, nós temos 7 faces. Ele quer saber quantos vértices. Então, vamos voltar lá na figura. Ó. Vértices são as pontinhas. Então, eu vou ter 5 em cima e mais 5 aqui na minha base de baixo. Então, nós vamos ter 10. certo? 10 vértices. Ele quer saber arestas. Arestas são os segmentos. Então, nós vamos ter 5 na base de cima, 5 na base de baixo e 5 nas laterais que descem aqui, certo? Então, nós vamos ter 15 arestas.
Ele quer saber qual é o polígono da base desse prisma. A gente acabou de falar. Como é que chama essa figura? Pentágono. Um pentágono. 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 Agora aqui ele está mandando verificar a relação de Euler, se é verdadeira ou falsa, certo? Então vamos lá. Pegando o número de vértices, que é 10, menos o número de arestas, que é 15, mais o número de faces, que é 7. Isso tudo tem que ser igual a 2. Então, vamos lá. 10 mais 7 dá 17. 17 menos 15 dá 2. Então, isso é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Ó, porque 17 menos 15 dá 2. E 2 é igual a 2. Portanto, é verdadeiro. Certo? Agora, vamos lá. Desafio aqui, hein? Arquimedes descobriu um poliedro convexo, formado por 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo em 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? E aí, o que vocês têm que usar aqui para descobrir? A fórmula de Euler. Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que nós vamos ter que fazer aqui? Como o poliedro tem 12 faces pentagonais, então nós vamos ter que multiplicar 12 por 5, certo? Porque é pentagonal, 5 lados, certo? Faces pentagonais. Então, ó, eu vou ter 60 faces, certo? O poliedro, ele tem 20 faces hexagonais. Então, eu vou ter que fazer 20 vezes 6, que vai dar 120. Logo, nós vamos ter aí 12 mais 20 vai ter 32 faces. Vou somar essas 12 com essas 20 faces aqui, certo? Estou somando as 12 pentagonais com as 20 hexagonais. Eu vou ter 32 faces. Cada aresta foi cortada 2 vezes. Portanto, nós temos 2 arestas aí de 60 mais 120. De onde que ele tirou esse 120 aqui, ó? Das faces hexagonais, certo? Então, somando aí, eu vou ter, ó, 120 mais 60 dá 180, dividido por 2 aí, como ela foi dividida em 2, dá 90 de arestas. Agora que eu tenho o número de faces, o número de arestas, eu vou descobrir quanto que eu tenho de vértices. Então, jogando na formulinha aí, que eu quero descobrir, eu vou tirar menos essas 90 arestas que eu tenho, mais o número de faces, que é 32, né? Ó, essa 20 mais essas 12. Isso tudo tem que ser igual a 2. Então, ficou vértices é igual. Devo 90, pago 32, continuo devendo 60, 90 menos 32, 60, 58. 58, né? Que ela fez aqui, 58, 58. 58 é igual a 2. Deixo o vértice no primeiro membro, e aí o 58 vai lá para o segundo membro. Então, vai ficar 2 mais 58, que vai dar 60. Então, o número de vértices aqui vai ser igual a 60. Certo? Então, esse polígono vai ter 60. Oi? Minha tela bugou, eu vou sair e entrar da aula, ok? Oi? A minha tela bugou, eu vou sair e entrar na aula. Tá, agora eu só vou fazer a tarefa e já vou terminar aqui a minha aula. Na realidade, que eu só vou tirar foto dos nomes, acho que nem vai dar tempo. Vou tirar a foto dos nomes aí. Eu não tô nem conseguindo sair da aula. Tá, entendi.
Ô, É Pro, Guilherme. esse exercício- Então eu Oi? vou ficar com a tela pequenininha. Tá. Perdão, pergunta. Pro, esse último exercício eu não consegui entender. Tá, vamos voltar nele, ó. Descobriu um poliedro convexo, formado por 12 faces pentagonais e 20 hexagonal. Então, somando aqui, eu tenho 30 faces, 32 faces, certo? O que ele quer saber? Ó, todas são regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu aí na Copa do Mundo. Como aqui é uma figura nesse formato aqui que você está vendo, ó, e como ele fala que são faces pentagonais, eu tenho que pensar, pentagonal são 5 lados, certo? Por isso que eu pego 12 e multiplico por 5, que vai dar 60, certo? Porque são 5 lados. Aqui eu multipliquei por 6, por quê? Porque são faces hexagonais, o segundo poliedro, o poliedro aí de 20 faces, certo? Então, eles têm 20 faces hexagonais. Se é hexagonal, são 6 lados. Então, vou multiplicar 20 por 6, que vai dar 120, certo? Então, faces, somando, eu tenho as 12 mais as 32, as 12 mais as 20, eu tenho 32 faces. Cada aresta foi cortado 2 vezes, certo? Se ela foi cortada 2 vezes, eu vou ter que somar esses 60 aqui, ó, mais esses 120 e dividir em 2. Então, 120 mais 60 dá 180. 180 dividido em 2 partes dá 90. Então, eu já sei que arestas aí eu vou ter 90. Certo? E aí, é só eu pegar esses valores que a gente encontrou e jogar na formulinha para achar o número de vértices. Isso aqui é um desafio, tá? Isso aqui é mais raciocínio lógico, para você pensar. Não é uma fórmula pronta, que você tem que usar o seu raciocínio lógico, tá? Bom, galerinha, então ficou assim. Semana que vem vai ficar para a gente fazer aí a revisão e a correção dos exercícios extras das 4 semanas anteriores. Tudo bem? Deixa eu só tirar uma fotinha aqui dos nomes de vocês para eu poder fazer colocar aqui na chamada dele. Professora, vai fazer a chamada hoje? Acabei de falar, vou tirar a fotinha aqui do lado, ó. Quem que é o que tá em branco aí? Sou eu, vai tirar aqui. Então, deixa eu fazer rapidinho, vai, senão... Vamos lá. Acho que dá tempo. Arthur Aquino, tá aí? Presente. Tá. Arthur Lima. Arthur Lopes. Aqui. Arthur Moda. Aqui. Camila. Camille. Camille não tá hoje? Eduardo. Tá aí. Fernando não vem mais. Gabriela tá aí. Guilherme Calmona. Tá aí. Guilherme Menuti. Tá aí. Guilherme Cavalcante. Aqui. Gustavo. Tá aí. Isadora. Tô aqui. A Camille, ela tá aqui sim. Tá? Não tô vendo aqui o nome dela. Juliana. Isadora. Não, né? Isadora, eu tô aqui, Pro. A Juliana não. Lorena. Tá aí. Luísa tá aí. Aqui. Luna tá aí. Maria Clara. Maria Eduarda tá aí. Mariana tá aí. Nina Tô tá aqui, aí. Pro. Pedro tá aí. Rafaela faz com a irmã. Tiago tá aí. Vinícius. Vinícius não tá hoje. Não. Pronto. Deu tempo. Então tá, galerinha. Qualquer dúvida é só me chamar. Beleza? Beijão. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer a semana 9, hein? Até domingo. Não esqueçam. Bom? Tchau. Tchau, Pro.